Se eles estão preparados para agora nós começarmos os reactants e começar falando sobre o Titã, porque eu acho que isso daqui é um assunto muito bom, né? Titã manda real sobre a relação com a torcida e mudança de mentalidade da PEN. Isso daí tá dando o que falar. Nossa, olha o frame do Titã, meu Deus do céu, coitado, tá parecendo um doido, né? Tipo assim, essa parada de a torcida da PEN com a PEN, essa relação tá uma coisa muito sensível, né? Inclusive, um tópico que talvez vocês não tenham percebido, eu não sei se foi só eu que percebi ou se eu tô maluco, mas eu percebi que não tinha tantos penzetes como tinha antigamente na Arena CBLOL. Eu ia dizer que tinha poucos penzetes, mas é mentira. Não é que não tinha penzete lá ou tinha poucos, mas tinha menos penzete em comparação a outros splits, por aí vai. Não, a máfia tava lá, o Chester tava lá, os mafiosos estavam lá. Esses aí eles não vão largar nunca, porque eles amam. Mas os fãs talvez médio, ou enfim, talvez tenha ficado tão puto com essa última final que simplesmente largou, guys. Não de mão a PEN, né? Porque eu acho que torcedor mesmo, ele é de momentos, né? A primeira coisa. Mas ele nunca deixa de torcer para aquele time que ele já amou um dia. Talvez só ele não esteja com disposição suficiente para sair de casa e ir até a arena para ver a PEN. Talvez porque esteja muito recente, sei lá, enfim. Mas então eu não tô maluco, né? Aconteceu isso mesmo. Tava realmente com menos penzete do que geralmente costumava ter. É normal, né? Mini, eles estavam lá, só não fizeram a mesma festa de sempre. Pode ser também, pode ser também. Talvez a câmera batia muito neles porque eles estavam sempre fazendo festa, e daí para a Riot, obviamente, é melhor mostrar pessoas animadas do que pessoas mortas paradas, né, na câmera. Faz sentido isso daí. Talvez tenha sido uma viagem minha, mas vamos ver esse vídeo aqui agora, guys, do Titas, viu? Já deixei o like para o Mais Esportes. Mandem aí o salve para o Youtobas, tá? Hoje live exclusiva aqui pela Kiki e o chatbox também é da Kikizinha, né? E só pra não deixar a margem, quero que você deixe bem claro na entrevista sobre eu ter falado de responsabilidade, que eu não... Salve, galera do Mais Esportes, Ixi! tô aqui com o Titã. Titã, primeira pergunta que eu queria te fazer nem é só sobre a série, eu queria entender um pouco mais sobre a off-season, cara. Porque, assim, pelo pouco que eu pude acompanhar pela comunidade, parece que foi um tempo difícil, assim, né? Porque os fãs da PEN ficaram meio mordidos com o resultado e vocês tiveram que lidar sempre com isso. Então eu queria saber um pouco dessa parte, como foi trabalhar essa off-season? Depois de um tempo eu tentei me desligar da internet, eu acho que eu Opa. li muita coisa e até hoje ainda tô lendo. Que me chateia assim, né? Porque, obviamente, pra PEN tudo que vale é o título, eles não tô nem aí se você vai bem na fase regular ou se você foi um time sólido, tá ligado? Uhum. E, pô, principalmente eu, assim, eu posso falar por mim que eu vim com uma mudança de postura totalmente diferente, né? Eu acho que eu não vou mais tá querendo mostrar algum tipo de conteúdo, tá ligado? Acho que eu vou ficar mais na minha mesmo, mais tranquilo, porque F Valorante. eu quero ver se é realmente esse o problema, se eu preciso tá 100%, tipo, mais que 100% focado, assim, nas situações pra ganhar. Tá ligado? Essa reflexão... Cara, eu acho que o Titã pode ter bitolado um pouco. Eu acho que o Titã pode ter bitolado um pouco, perdão. Tipo assim, eu não falo isso porque ele ia Valorant comigo ou alguma coisa assim. Ele foi uma vez só, tá ligado? O que acontece? Ele, quando ele foi Valorant comigo, eu acho que a final era no domingo. Ele tava na sexta-feira e jogou um jogo, tá ligado? Vocês acham mesmo que quem tava contra ele não fez por 1 ou 2 horas alguma outra atividade que não fosse exclusivamente League of Legends? Eu acho que não. Talvez num mundo ideal a pessoa deveria só comer League of Legends. Beleza, eu acho que sim, tá ligado? Até porque ele tá na final, eu acho que todo momento e todo tempo específico que ele possa virar para o LoL, nesse momento é muito positivo. Mas às vezes você tá tão mal da cabeça porque você ficou já 23 horas só falando de LoL e LoL, que às vezes 1 horinha jogando Valorant com o seu amigo ou 1 horinha que você foi comer fora ao invés de, mano, comer na mesa do computador vendo LoL e etc, pode fazer sentido, tá ligado? Isso é baseado em achismo, né? Isso não tem pesquisa científica ou alguma coisa assim. Mas
vai de pessoa para pessoa, tá ligado? Eu não acredito que a PEN tenha perdido porque o Titã tenha ido Valorant ou não tava focado ou alguma coisa assim. O que que acontece? O Titã, ele é muito julgado porque ele é a cara da PEN. Se a PEN perde, todo mundo vai mamar ele. Se a PEN ganha... Se a PEN ganha, todo mundo mama ele. Se a PEN perde, todo mundo vai chutar ele. E tacar tomate, né? Que é o que estão fazendo hoje em dia. É normal esse tipo de coisa, tá ligado? Se ele estiver com a consciência tranquila, a consciência dele vale mais do que a palavra da comunidade, o que a comunidade acha, entendeu? Se ele acha que ele errou indo Valorant dias antes ou fazendo tal coisa, Y coisa, beleza, segue seu caminho. Mas às vezes só se guiar pelo que a comunidade acha ou bitolar, enfim, pode ser uma coisa ruim, né? Bom, vamos lá. Um pouco do que rolou mais cedo no ano, porque eu perguntando, fiquei refletindo. Foi um assunto off-season também no início do ano, né? Que teve aquele fatídico momento que você falou do CS, aí a galera pegou, aí pesam de novo, veio Cara, disso. Talvez venha um pouco disso sim, mas pra mim sei lá, mano, tipo, eu nunca tinha feito aquilo na minha carreira, tá ligado? De ter parado 3 meses assim do LoL. Uhum. Eu sempre, fui muito dedicado pro jogo, sempre gostei muito de estar off-season jogando pra caramba. E eu fiz aquilo pela primeira vez na minha carreira e, mano, eu descansei, tá ligado? Minha cabeça precisava de descanso, mentalmente, assim, falando aí. E, pô, eu acho que eu mereço isso, tá ligado? Depois de 5 títulos na minha carreira, eu merecia um descanso, sabe? E, pô, eu leio alguns tipos de coisa assim que, pô, tem muita coisa que eu não tive culpa, saca? Por exemplo, pô, a PEN veio de uma situação assim com a Loud que foi muito prejudicada, tá ligado? Tipo, pô, é muito complexo quando você fala disso, é delicado, entendeu? Então, pô, teve coisas ali que eu leio que, mano, eu não tenho culpa, tá ligado? Você não fez parte daquele processo, não né? fiz parte desse processo, exatamente. Eu entrei depois. E claro, eu nunca deixei de sentir essa dor, assim, né? De perder uma final, caramba. Eu perdi 2 na minha carreira, né? Super chato, assim, ter perdido pra Fúria do jeito que foi. Eu acho que foi uma das piores finais que eu já tive, assim. Foi a pior final, na verdade, que eu já tive, porque eu nunca joguei final daquele jeito. Mas é isso, cara. A gente tem que olhar pro futuro, tem que olhar pra melhoria e não ficar batendo muito nessa tecla aí, não de... Eu acho que o Titã, eu não sei, eu posso estar maluco, mas eu sinto que ele tá interpretando a situação muito errada. Quando a torcida fala de coisas do passado para ele, não é necessariamente que ele tem culpa ou não, mas ele tá representando a PEN hoje, tá ligado? Então, tipo, o Penzete, ele não vai filtrar as coisas perfeitamente e, tipo, reclamar com o Titã apenas quando o Titã tava lá, tá ligado? Eu entendo, o que ele está falando é racional, é lógico, ele não tá sendo maluco aqui, tá ligado? Só que ele precisa entender que, tipo, ele hoje, ele é uma das maiores representações da PEN, tá ligado? Então as pessoas vão reclamar com ele, vão xingar ele, etc, quando a PEN for mal, tá ligado? É normal ainda mais ele como jogador, entendeu? Ainda mais ele como jogador. Podemos conversar, venhamos e convenhamos. A torcida da PEN, ela é muito imediatista, mas também precisamos entender o contexto e o lado deles. E daí que ela é imediatista, a PEN tá quantos splits aí tomando vice? A quantos splits os caras estão indo pra porra da final lá e fazendo festa e perdendo, tá ligado? Tipo, eu também acho que a torcida não tá muito errada de ficar no pé e tal. O que eu acho que foi um erro e etc, mas a culpa não é só do Titã. Ô, Lorena, minha filha, você está se fazendo de burra, né, garota? Tá de sacanagem? Olha só, veja bem. Eu não tô dizendo que é só para xingar ou só reclamar com o Titã, Lorena. Eu tô falando que a torcida vai reclamar com todo mundo. Da mesma forma que a torcida reclama com o Titã, reclama xingando a PEN como um todo. Só que você acha que a torcida vai reclamar com o Weiser? Me diz, Lorena. Você acha que a torcida vai reclamar com o Curi, Lorena? Me fala, Lorena. Ainda me xingando adianta a Lorena. Você acha que a torcida vai botar lá, @Curi, vai tomar no cu, você errou, etc? Não, porque eles são coreanos. Entendeu? Eles são coreanos, eles não têm essa carga que o Titã tem. É o que eu estou falando. O Titã, Lorena, tem uma carga dentro da PEN maior que todos os outros jogadores. Inclusive, para mim, maior até do que o Carioca. Tá ligado? O Carioca tem a dele, que também é grande.
Entendeu? Ele tava lá quando foi vice todas as vezes. Mas ele tem. A minha opinião, eu respeito mais a tua. Eu vi o Twitter, é bizarro. Não entendi nada, mulher. O Twitter, ele é bizarro, gente. Tipo assim, é porque eu tô um pouco generalizando as coisas. O que eu quero dizer é que na internet, as pessoas elas vão ser inflamadas pra tudo. Tanto pro positivo quanto para o negativo. É dever seu como uma figura pública, ainda mais um jogador profissional, não se deixar levar nem pelo positivo, nem pelo negativo, Lorena. Isso vai acontecer sempre, entendeu? Não vai ser só o Titã, ele não é o primeiro e ele não é o último. Vai acontecer com todas as pessoas, entendeu? Que estiverem no time e que tiver essa carga maior por representar o time, saca? Mas enfim, eu vou voltar um pouco aqui, porque eu falei tanto que eu até me perdi um pouco. Lorena me tirou do sério. Lorena, ela me mandou 3 mensagens me xingando e eu tava falando óbvio. E eu não discordo dela que o Twitter é maluco. O Twitter, ele é maluco. Mas tem o mais vírgula, entendeu? E daí a gente conversa mais, desenvolve mais. E ela, Minerva burro, Minerva anta. Vamos continuar. Pior final, na verdade, que eu já tive, porque eu nunca joguei final daquele jeito. Mas é isso, cara. A gente tem que olhar pro futuro, tem que olhar pra melhoria. E não ficar batendo muito nessa tecla aí, não, de como a gente perder, porque se a gente ficar vivendo naquele momento ali, a gente nunca vai mudar pra melhor, tá ligado? A gente nunca vai ter uma postura diferente. Então é meio chato, assim, de ter que ficar lendo que ainda começou o split e, tipo, por exemplo, os caras desmerecendo nossa vitória contra o Leviatã agora. É que a gente teve um primeiro jogo muito clean, assim, mas o segundo, a gente controlou o jogo inteiro, mas eu acho que aos olhos dos fãs, dos torcedores, eles só querem que você ganhe, sei lá, parece que todos os jogos 20, 25 minutos. Isso eu concordo 100% com ele. Cara, parecia... Mano, eu acho que hoje foi muito estranho esse primeiro dia de CBLOL. Eu nunca tive um primeiro dia de CBLOL tão inflamado assim lá na live. Eu não entendo. A Fúria tava ganhando e eu tava dizendo, guys, a Fúria tá cansada, vieram de um EWC, sauditão, né? Vieram de um MSI. Normal eles terem um jogo mais lento até mesmo contra o Fluxo. Inclusive podem perder contra o Fluxo, tá ligado? E tava todo mundo meio que, mano... Cara, é o primeiro dia de campeonato. Depois, ainda no segundo jogo, eles foram lá e amassaram. A mesma coisa para a PEN. Tava todo mundo esperando que a PEN fosse ganhar 2 jogos em 25 minutos. Mas, cara... Gente... Eu juro, eu tava assim... Veja bem, eu estou com a torcida da PEN de criticar acima de tudo. Entendeu? Podem criticar. Mas, poxa vida, primeiro dia de campeonato, na primeira série vocês esperavam que eles dessem 30 minutos, 25 min, os 2 jogos clean, tranquilo, lindo? Era Leviatã, Minerva? Eu entendo, mas é uma competidora igual, entendeu? Ela faz parte da competição. Jogadores piores, etc? Sim. Elenco pior? Sim. Mas ainda é um competidor profissional. Está lá no Tier 1, tá ligado? E é o primeiro dia de camp. Eu super estou de acordo com a torcida xingar e cobrar ainda o vice 3-0 contra a Fúria. Mas ficar puto com a performance de hoje, eu acho besteira. Ficar puto com o dia de hoje com a PEN, loucura, loucura, loucura. De verdade. E, novamente, estou do lado de vocês. Eu acho que até a PEN ganhar, tudo para a torcida... vai estar ruim. Até a PEN ganhar. Ah, mas eu ganhei de 3-0 contra a Leviatã. Entendeu? Eu não xingaria eles por terem ganho em 30 minutos e não em 25. Mas não vai ser satisfatório. Isso também eu entendo. Entende o que eu quero dizer? Tô maluco? Acho que eu não tô maluco. Isso vai ser satisfatório aos olhos deles, tá ligado? Acho que é impossível a gente comentar... Como é que eu posso falar? Se a gente comete um erro, é muito mais pesado do que qualquer outra parada, tá ligado? Uhum. E eu fico usando algum outro time de comparação assim, eu fico vendo alguns comentários. E aí eu fico pensando, saca? Que os nossos erros, assim, eles são... Não compare jamais nenhum outro time com o PEN. Aí também, novamente, ele tá vendo errado. É claro que a PEN vai tomar muito mais xingo do que qualquer outro time. Claro. A PEN bota no complexo deles a quantidade de pessoas que a Red tem como fã no planeta Terra. E a PEN bota lá sábado e domingo no complexo deles, entendeu? Eu acho que a única torcida que pode ser equiparada com a da PEN hoje é a da Loud.
Entendeu? É claro que se o Tatu ele não dá pentakill hoje e ele mandasse mal, ele não teria 10% da cobrança que o Titã tem. Por isso que ele tá na Fúria e o Titã tá na PEN. No time mais tradicional do CBLOL, da LTA Sul. Entenderam o que eu quero dizer? Então, tipo, novamente, o Titã, ele não tá errado. Eu só acho que ele tomou tanto de tantos lugares. Sabe aquele cachorrinho, pobre coitado da rua, que ele apanhou tanto da vida, que ele tem medo de tudo e todos? Eu acho que é o Titã atualmente. Eu acho que ele apanhou tanto da torcida e etc, que eu acho que ele tá com dificuldade de discernir as coisas. Eu vou até mandar um áudio para ele e tentar conversar com ele, tá ligado? Eu acho que ele não pode esquecer nunca do valor que ele tem dentro dessa PEN. E, consequentemente, da carga, como eu falei, da cruz que ele vai carregar dentro dessa PEN até ele sair dela. Entendeu? Quando ele tava na Red, ele também era a cara da Red. Quem ganhava mais hate, o Titã ou o Jojo? O Titã ou, sei lá, o Gigo? Tá entendendo? Aonde ele for, queira ele ou não, ele vai tomar mais hate e vai ser mais mamado. Quem tomava mais hate? O pai ou, sei lá... Eu ia falar o Envy, mas é o Envy, na verdade. Mas a pressão era maior, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tem exceções e exceções. Eles pesam muito mais do que os outros times, por exemplo. Eu gosto muito de ver as coisas da comunidade pra me guiar mesmo, né? E alguém comentou assim que parece que, como você falou, se não for um super stomp, a torcida da PEN não tá feliz e qualquer coisa parece que foi uma derrota. E isso sim. é bizarro, né? Se tratando de LoL, isso é bizarro. Não, é que o que dá a enxergar é que a gente não pode errar, cara. A gente pode errar em nenhum momento e a gente tem que estar sempre perfeito, que se a gente errar ali, nada importa. Tem que ser o título pra ele, senão não dá. Tipo, não tem como. Só que, porra, que culpa eu tenho, tá ligado? De ser assim, por exemplo. E falando nisso, né, de mudança de postura, você citou... Ai, novamente, me dói um pouquinho isso. Tipo, mas é isso. Tipo, que culpa ele tem? Nada. Ele não tava lá nos 900 vices que a PEN tomou. Mas ele tá no time da PEN que tomou isso. Tá entendendo? Então, tipo, esse clima de pressão e etc. é o que a PEN vai querer daqui em diante. Por causa do 3-0 que eles tomaram contra a Fúria. E também sabendo do potencial que essa line tem. Entendem? Além do quadro se repetir de vice, todo mundo sabe do potencial que essa PEN tem. Por isso a cobrança é tão grande, saca? Imagina para o Penzete que ele assistiu a final e viu o Titã lá de Tristana Come to Help Me, guys, please. Todo mundo ficou arrasado, sabendo do quanto que ele poderia dar e poderia carregar. Entendem? Então esse clima de pressão, de tem que ser perfeito, que senão não tá bom... Eu acho que ele é normal pra quem tá em time grande, pra quem está na PEN, pra quem tá na Loud, entendeu? Agora, para quem tá numa Red, numa Fúria, num Fluxo, numa Leviatã, não tem essa pressão de ser perfeito, entendeu? Eu também entendo o lado do pro player, sabe? Eu também entendo. Só que vocês também estão entendendo aonde eu quero chegar, né? A torcida não é tão... louca assim por estar querendo isso e estar nessa página, entendeu? Pessoal, mas o Sax falou sobre time, né? Uma mudança de postura em time, de vocês focarem muito em um estilo só. E eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o que é esse estilo. O que é a vida. No máximo que você puder me explicar. E por que isso de focar num estilo só, né? A gente é tão acostumado a ouvir tentativas de novos estilos que por muitas vezes não dão certo. Mas... Cara, não é uma tentativa de estilo novo, não é uma mudança de postura em si. Eu não enxergo dessa forma. Tá. Eu sinto que a gente só começou a jogar o jogo certo e melhor no bootcamp. A gente claramente tá tentando jogar mais em time, em grupo, não é algo que a gente já não saiba. A gente só se perdeu ali no caminho mesmo do split passado e a gente começou a fazer muita jogada individualista e a gente só tá jogando mais coletivo, cara. Isso não é mudar de postura inteira, isso não é fazer umas mudanças gigantescas, não é um estilo novo de jogo, não é algo que a gente já sabe, é algo que a gente vai fazer e vamos ver se vai dar certo pra esse split.
Porque do outro split não funcionou da forma que a gente tava jogando, a gente vai melhorar, tipo, agora desse jeito, pra ver o que vai dar jogando mais no coletivo. Então, só pra tentar entender mesmo, tentar diminuir jogadas individuais, talvez, tentar fazer tudo no máximo do coletivo. É tipo isso, parar de ficar tentando ir ao limite, por exemplo. Fazer coisa desnecessária. Tem muitas coisas que são desnecessárias no jogo que você não precisa fazer. Por exemplo, esse jogo teve uma situação que a Kai'Sa tava super low top e eu podia punir mais ela. Mas eu só preferi jogar pra tempo ali e pegar os objetivos, porque era melhor pro coletivo, saca? Sim. Eu podia jogar pra minha vantagem, podia estompar mais, mas não é isso que o time tá propondo pra esse split. Eita. Assim, é porque eu achei curioso também, porque a Fúria também falou uma coisa sobre estilo que é tentar sair do que eles já estão muito acostumados. Você acha, então, que tipo, é importante vocês se... Como é que eu posso falar? Consolidarem dentro desse estilo coletivo para depois pensar em algo mais no limite? Ou é, tipo, literalmente o LoL certo, na sua opinião, assim, que vocês desvirtuaram em um momento? Acho que com certeza jogar o LoL certo, não tem... tipo assim, não tem muito o que falar. Eu acho que vários estilos, assim, é muito ruim às vezes. Então, independente de como a gente vai jogar, eu acho que a gente tem que olhar mais o nosso coletivo mesmo. Porque se a gente se torna uma equipe sólida, com certeza a gente vai olhar mais pra outros tipos de plays. Mas, pô, por exemplo, a Fúria não mostrou um jogo bom hoje, na minha opinião. Jogando contra o Fluxo saiu muito bem também. Contra eles, eu achei que o Fluxo estava jogando melhor que eles no quesito macro, assim, no quesito gameplay. Acho que se eles fossem um pouquinho melhor nas decisões deles, eles podiam ter tirado o primeiro jogo da Fúria. Eu acho que a Fúria não merecia ganhar o primeiro jogo. E o segundo Acho que é normal. o que eu vejo é que o Fluxo Vamos, é um time amiga, muito me dá 5 minutinhos. imaturo, saca? É um time ainda que tá cru e precisa evoluir. Por isso foi um stomp assim, gigantesco no segundo, porque eles acabaram dando um engage absurdo ali. O Jax pegou o pentakill e rola snowball, né, depois disso. Rola snowball no mental, rola snowball no jogo, no geral. E, pô, é isso. Eu acho que a Fúria tentar esses estilos novos e sair do conforto deles, eu não sei se foi bem isso, tá ligado? Porque eles pegaram geralmente os picks que eles queriam, que eles se sentem mais confortáveis, então não consigo ver uma Fúria assim, cara, diferente, por exemplo. E em relação a isso, a Pix, você pensa que vocês pretendem mudar muito nessa questão ou se manter ao que já rolava? Cara, eu com certeza teve algumas mudanças, principalmente pela minha parte, assim. Hoje eu joguei de Cork, por exemplo, era um champion que eu tava sempre perdendo e acabei sendo vitorioso aí, né? Eu acho que eu mudei um pouco o meu mindset pra jogar com certos tipos de champion. Com certeza vocês vão me ver numa melhor de 3 ou uma melhor de 5 jogando com outros campeões. E eu acho que é só, velho. Não vai ter muito teste, não. Eu acho que os momentos pra testar já foi, tá ligado? A gente só precisa olhar pra melhoria o mais rápido possível e cuidar do nosso macro, assim, do nosso time como um todo pra ficar sólido. E assim, minha última pergunta, Titã, é se você tá orgulhoso do que vocês apresentaram hoje. Como você falou, a comunidade da PEN, né, tá pegando pesado. Vocês estão focando nesse LoL mais coletivo. Dentro do que vocês estão focando, você sai orgulhoso dessa série? Eu acho que sim. Eu saio super orgulhoso, na verdade. Eu acho que a gente tá tentando fazer as coisas junto. Deram muito certo, muita coisa. Por isso que a gente teve vantagem gigantesca nesse jogo. Eu sinto que a gente jogou bem os nossos básicos. Mas, claro, era uma comp difícil de executar e... Sabe uma coisa que ele disse aqui que eu não gosto muito? Foi sobre ele acabar preferindo não estompar a Kai'Sa e jogar um pouquinho para o objetivo, para o que o time estava propondo. Eu não gosto muito disso na PEN. Acho que falta mais isso de querer estompar, de fazer plays que não estão no objetivo... Não no objetivo deles. É não jogar com um livrinho embaixo do braço. Eu acho que esse é o grande ponto. A PEN, para mim, e uma coisa é verdade, joga muito pra teamfight e se debruça nisso. Eu acho que é um senso comum hoje na comunidade. Não é só isso, tá? A PEN não faz só isso. A PEN não se resume só nisso. Mas ela tem isso como característica, entendeu? Pra mim, a PEN deveria ser mais livre dentro do jogo e, cara, aparecer plays que eles consigam comprar e queiram comprar. Por exemplo, igual foi hoje com a Fúria realmente ela não estava mandando bem. O macro dela hoje não estava melhor.
Ganharam muito no dedo contra o Fluxo, saca? Tatu dando pentakill de Jax, por aí vai. Acho que falta um pouquinho disso na PEN, sabe? Uma parada meio que fora de controle em alguns momentos. Tipo, o Carioca é um jungle muito centrado e joga sempre ali com o livrinho embaixo do braço. O Weiser, a mesma coisa, joga com o livrinho embaixo do braço. O Roamer, eu acho que o Roamer deve ser o mais solto, ele e o Curi, sabia? O Titã, eu acho que ele é solto em coisas específicas, e no que ele é solto, eu não gosto. Por exemplo, ele tá de Caitlyn, dá flash para frente, ele está de Caitlyn e dá flash para frente, eu não gosto. Isso não é ser solto para mim, isso é ser doido, entenderam o que eu quero dizer? Então, o Titã também é um jogador muito regrado em alguns quesitos, só que no que ele não é regrado, eu não gosto. Eu preferia que ele fosse regrado e não tivesse tanta regra assim em outras coisas da gameplay, sabe? Quando a gente não tem muita ciência desse tipo de comp, assim, a gente acaba delinhando um pouco o jogo. Por exemplo, Pedro no chat disse, ó, bom demais ver o Mini opinando como streamer e querendo ver conteúdo. Pro lado competitivo, essa fala não faz o menor sentido. Qual dela você quer dizer? Eu falei que a PEN é um time muito orientado pra teamfight, no Dragão, Barão, objetivos assim diretos. Isso é mentira? Não, eu acho que isso hoje é um senso comum da comunidade. Que a PEN, ela é assim. A PEN é um time que ela é instintiva? Não, a PEN é um time que eles leem bastante o jogo e jogam baseado nisso. Entendeu? A PEN não é um time instintivo. O que eu estou querendo é instinto. Instinto. O que é instinto? O Titã ser melhor, por exemplo, do que o CEO, cara, eu vou estompar ele lane phase. Eu quero, inclusive, que o Carioca venha aqui que eu continue estompando mais ele e eu abra com mais vantagem. Pra numa próxima luta, um 2v2, um 3v3, ele tá com uma vantagem imensa. É isso que eu estou falando, entendeu? É desse instinto, é dessa coisa que eu acho que precisa mais na PEN, sabe? Enfim. Teve várias horas que Acho eles que ficou claro isso. Respeitaram. Carioca, por exemplo. Qual foi a última vez em que vocês viram Carioca dar um flash pela parede igual o Tatu deu nessa final? Acho que eu não sei em qual jogo foi, acho que foi na semifinal. Em que o Tatu deu de Shinzao, ele flashou pra dentro do pit pra gankar o cara. Quando foi a última vez que o Carioca ele fez isso? Entenderam? Nem ele, nem nenhum outro jungle. Cara, assim, se basear por junglers aqui da nossa região, totalmente, não é muito bem. Eu acho que isso é uma característica positiva que o Carioca poderia trazer mais. Porque você concorda que isso é positivo? O Croc fazia muito isso. E quando ele fazia, ele saía com muita vantagem contra o próprio Carioca. Entendeu? Tipo, o Tatu é um jogador novo que tem muitas qualidades. Como eu falei quando a PEN perdeu. Seria muito positivo a PEN perdesse e olhasse para si e enxergasse onde eles estão errando e no que eles poderiam melhorar. Entendeu? Eles jogarem com um livrinho embaixo do braço não é melhorar. O próprio Cheiro quer e procura esse estilo de jogo, mas eu não acho que seja o caminho certo para a PEN. Claro que isso é baseado em mim, entendeu? Em mim, na minha opinião. Aí vai de cada um, estou passando a minha. Na banana lá do topside, que o Jax tinha posição para engajar, claro, e a gente não engajou. Mas isso a gente vê em casa, isso a gente vê o que a gente pode melhorar para a próxima semana. Mas nada foge do que a gente realmente está ficando bom. A gente manteve o controle do jogo do 0 minuto ao 40, pra ser bem sincero. E até o momento que a gente ganhou, o problema foi realmente mais de querer puxar o gatilho mesmo, que a gente não tava apertando os botões. Titã, brigadão, cara, pelo seu tempo. Tamo junto. E só pra não deixar a margem, quero que você deixe bem claro na entrevista sobre eu ter falado de responsabilidade, que eu não tenho responsabilidade, eu não quero fugir das minhas responsabilidades. O que eu disse sobre isso foi que sobre as finais que a PEN jogou sem mim, eu não tenho responsabilidade sobre elas, eu não tenho... gerência, né? Eu não tinha envolvimento, e por isso eu não tenho culpa. E é isso que eu quero dizer. Eu não tive culpa por essas perdas. E pelo motivo de estar sendo como tá hoje, com certeza pelas frustrações do passado. E por ser o passado deles de uma forma muito obscura, muito sombria assim, que foi, várias finais perdidas, a gente tá na situação que a gente tá hoje. Porque tá muito áspero, tá muito delicada a situação, eu sei que tá ruim, mas a gente sempre tá buscando melhoria e, dos
3 splits, são 3 ou 4 splits já que eu tô na PEN aqui jogando. São 4, 5, né? 4, 5 splits. Acho que esse é o quinto, Esse é o quinto. Eu já entreguei um título, então, pô, a gente tá sempre olhando pra melhoria e eu acho que eu vou fazer de tudo aí pra honrar a camisa com vocês. Então é isso. Não quero que todo mundo pense que eu estou tirando a culpa de mim, mas obviamente eu tive culpa dos splits que eu estive jogando com vocês. Mais algum Então, adendo? Não, somente. Então fechou. Tamo junto, velho. Eu já falei sobre essa última fala dele. É claro que ele não teve culpa nos splits em que ele não participou, em que a PEN tomou vice. Porém, o torcedor, ele não vai ter essa filtragem. Ele vai reclamar igual, porque ele não tá falando também somente sobre o Titã, e sim sobre as feridas do próprio torcedor, entendeu? Então, tipo, a parada o torcedor, ele tá aqui com essa ferida. Ele tá, mano, com uma ferida exposta aqui no braço. E a PEN que causou essa ferida nele. Ele vai direcionar isso daqui para a PEN. Seja para o Titã, seja para o Weiser, seja para qualquer pessoa. E daí entra o que eu falei. Como o Titã é a cara da PEN, a PEN tem 3 coreanos, ninguém vai dar arroba Romer e reclamar com o Romer. Ninguém vai dar arroba o Weiser e reclamar com o Weiser. Tá ligado? Vai reclamar para o Titã e com o Titã. Da mesma forma que xinga o Kami, o post lá do Kami, quando eles perdem. Tá ligado? Eu vou, pra, tipo, concluir, eu vou explicar só esse último ponto que foi sobre o Carioca pra mim ter essa versatilidade. O próprio Eza, ele comenta bastante na live que o Carioca é um jogador que ele é muito bom. Ele é um pacote completo. Carioca, ele não é o melhor jungle mecanicamente, existem melhores, mas a mecânica dele é excelente. Carioca tem uma leitura ótima de jogo. Todos os pontos que um jungler precisa ter, o Carioca é muito bom. Carioca também era um jungler muito bom em instinto. Só que desde que ele entrou na PEN, ele foi perdendo cada vez mais esse instinto e jogando o jogo com o livrinho embaixo do braço. Isso é um problema? Não necessariamente. Pode ser um acerto. Muitos times podem dar certo com isso. A PEN já deu certo assim. Só que eu acho que o Carioca acaba desperdiçando uma característica em algo que ele é bom, sabe? O que o Tatu fez, por exemplo, de flechar a parede, o Carioca fazia isso quando ele jogava com o pai. Flechava a parede e gankava bot para o pai. Vocês lembram disso? Ele fazia. Só que ele não faz mais hoje porque ele, como eu falei, ele perdeu essa característica. É a partir disso que ele vai ser campeão, alguma coisa assim? Não, mas eu acho que é uma coisa que contribuiria para a gameplay dele, para o jogador que ele é, entendeu? Igual o Carioca é um jogador muito bom com piques mais não tradicionais assim, não dentro do meta. Carioca joga com esses piques? Não. Por quê? Porque ele pega o Maokai muletinha, ele pega aqueles piques que a PEN e ele já estão habituados. E não saem muito desse padrão, entendeu? E talento e capacidade ele tem para mostrar todos os outros, entendeu? Então, assim, para mim, talvez a PEN, mesmo tendo perdido essa final contra a Fúria e ficado escancarado alguns erros da PEN para mim, talvez eles não estejam enxergando da maneira certa ou sequer enxergando, tá ligado? Que é essa, por exemplo. E sobre comunidade, etc., eu acho que, cara, o Titã ele só deveria não focar nisso mesmo, não focar no que a comunidade da PEN está falando agora, porque para eles realmente as coisas vão estar mais nebulosas, tá ligado? É como, mano, se tivesse uma neblina tampando tudo que tá atrás, e atrás tá a PEN fazendo bons jogos ainda no CBLOL, mesmo na estreia no primeiro dia de campeonato. Só que pra PEN agora, eles não estão enxergando ou não sequer importa, entendeu? Tem que, mano, manter isso e ganhar o título, pra a ferida que tá no braço da PEN cicatrizar, tá ligado? De todos os torcedores. Isso é o que eu penso, né? Mas tá bom. Ficou aí a conclusão. Vamos partir para o Vavá agora, porque a gordinha está esperando a gente tem um tempo, viu?